Boa noite a todos. Meu nome é Damiana Batista da Conceição. Sou empreendedora, colaboradora da Rede Asplandes, técnica em enfermagem e emergência pediátrica. Atualmente, resido no Rio de Janeiro, né? Estou à frente do restaurante Tempero Baiano, sou reikiana, chefe de cozinha e sou maître sommelier. Gláucia, vou passar a palavra para você. Tá. Então, boa noite a todos, né? A gente ainda, com certeza, ainda entraram outras empreendedoras, mas bem-vindo a todas aí à nossa roda de conversa Sabor e Saúde, e hoje vai ser o tema, né, a saúde da mulher e o uso de plantas medicinais, né, que parece bem interessante, não é isso? E vamos ter as nossas convidadas, a Márcia Santos, professora da UFRJ, na área da Escola de Medicina, né? Depois ela vai se apresentar, e a Clarice Seixas, do Mimos Naturais, né? Também vai falar sobre sua abordagem. Eu sou Gláucia, né? Como a Adelina comentou antes, eu trabalhei na Petrobras, depois me aposentei, e a partir de 2021, colaborando na Asplande, né? Com as entrevistas e escrevendo os retratos, né, das empreendedoras. Então, é um aprendizado muito, muito bom, né? Porque a gente sai daquela caixinha que era uma empresa grande, uma empresa com carreira, aquelas coisas todas, e de repente a gente vai vendo as pérolas que são cada vida, né, das empreendedoras. E a Asplande, né, a Adelina comentou, mas para, né, quem não conhece, assim, essa ONG assim, que trabalha muito com o universo do empreendimento feminino, né, principalmente. O Paulinho, que está ali ajudando, só temos mulheres empreendedoras da região metropolitana do Rio, na Baixada Fluminense, Zona Oeste, Niterói, né, e ela tenta fazer isso, preparar as mulheres para se tornarem independentes com toda aquela conceituação do que é o empreendedorismo, né? As nossas rodas de conversas são realizadas todas as quartas-feiras, na seguinte sequência. Na primeira quarta-feira do mês, conversas que inspiram, trazendo sempre alguém que se desenvolveu em determinada área para inspiração de alguma mulher dessas que desbravou um caminho. Na segunda quarta-feira, compartilhando saberes também, sempre a gente nessa mesma forma, né? Uma convidada externa, uma convidada da Asplande, para essa troca que sempre vai enriquecer, né? Na terça quarta-feira, que é essa nossa, Sabor e Saúde, que são temas ligados à saúde da mulher, alimentação saudável, uso de alimentos de forma integral, e vai por aí, né? E na última quarta-feira, a palavra de mulher, também são sobre mulheres que se destacam. Então, termina que sempre, toda quarta-feira, a gente tem esse encontro aqui. E agora, a gente pode falar, né, Damiana, sobre a questão Sim. de como as perguntas vão se desenrolar, né? Isso mesmo, minha fala. Então, temos aqui a presença de duas mulheres que, em sua trajetória, estudou a fitoterapia e tiveram contato com práticas utilizadas e utilizamos os saberes tradicionais e cuidados com o corpo da mulher feminina, né? O corpo feminino. Gláucia. A nossa convidada, né, a Márcia Santos, gostaria que você se apresentasse, depois a Clarice, né, tem uns 3 minutinhos, mas vamos ver, apresentando toda a sua trajetória. Boa noite a todas, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui e poder presenciar um trabalho tão nobre de valorização feminina. Isso realmente é muito cativante, eu estou me sentindo honrada por ter sido lembrada. Eu agradeço a minha querida companheira, que também aposentou da FRJ, a doutora Marisa, e eu estou me sentindo assim
muito família, muito em casa, porque é tudo que a gente sempre pleiteou, a defesa da mulher, o local na sociedade. Então, meu nome, já vou me apresentando, o professor fala muito, né, gente? Então, meu nome é Márcia Augusta, né? Até no meu celular está Márcia Santos, uma pessoa conhece muito como Márcia Augusta. Eu sou médica, graduada no FRJ, fiz medicina de família, mas antes da medicina de família, como não tinha medicina de família, eu acabei indo por algumas áreas até me encontrar. Então, eu fiz ainda infectologia, um período inicial, depois eu fui para a saúde pública, trabalhei como sanitarista e, finalmente, cheguei na medicina de família. Tive a feliz oportunidade de participar do projeto piloto do Rio de Janeiro, do primeiro médico de família, para ver se dava certo, né? Que foi na ilha de Paquetá. Eu era epidemiologista, trabalhava como sanitarista, e como a minha mãe fala, a gente vai ficar velhinho estudando, né? Independente de aposentado ou não, eu estou muito contente de ver que mulheres em atividade, além da aposentadoria, eu também quero ficar assim. Minha mãe fala que eu não vou poder aposentar, mas o dia que chegar, que eu quero estar com esse brilho, com esse ânimo. E aí foi justamente na ilha de Paquetá que eu comecei a trabalhar na medicina de família e me apaixonei realmente, né? Então, fazia visita domiciliar aos pacientes de bicicleta. Então, tinha toda aquela questão da equipe, né? Os agentes comunitários. E lá em Paquetá começou a surgir uma situação muito interessante, que a maioria dos pacientes chegavam para mim: doutora Márcia, eu trato a minha pressão alta, eu trato a minha diabetes, mas eu uso chazinho. Eu faço o meu chá. E aquilo foi começando a mexer comigo. Eu falei, gente, que coisa bacana. A questão cultural, local, eu poder trabalhar com os pacientes, com senhoras idosas, né? E pensei, meu Deus, vou ter que fazer uma terceira especialidade agora, que é procurar uma capacitação em fitoterapia. E foi aí que eu fiz, na época, né, a fitoterapia no Instituto de Acupuntura do Rio de Janeiro, com o professor, boa noite, com o professor Alex Botsares, inclusive é um papa da fitoterapia, ele está até fora do país, está em Portugal, e foi muito incrível porque essa turma foi a primeira turma de fitoterapia para médicos, porque é algo assim muito inovador, né? Os médicos ficam muito na alopatia, e todos tinham histórias ligadas à questão do cultural, local, e foram 25 médicos e 8 terminaram o curso. Graças a Deus eu fui uma das 8, porque eu tenho essa persistência, como a minha mãe fala, né? E o curso que era de 1 ano virou 3. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco isso vai ser uma faculdade de novo, né? Mas foi muito bom, a gente fez a fitoterapia nacional e a fitoterapia chinesa. Então, é algo assim que é um acesso que a gente pode estar dando, né, aos pacientes. Aí, a partir daí, começamos a desenvolver na ilha um projeto Farmácia Viva. A Farmácia Viva, como o nome fala, é uma farmácia viva. Então, são as plantas locais cultivadas pela comunidade. Você faz uma pesquisa etnofarmacológica, né? Na época, eu fiz um levantamento e eu fiz entrevista com a comunidade, e eu fiz entrevista que me cativou muito com os raizeiros e as benzedeiras de Paquetá. Foi algo assim para mim, como médica, muito, 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 muito diferente, muito maravilhoso. A partir dessa entrevista, a gente montou a horta, né, a partir da entrevista com a comunidade, com os raizeiros e benzedeiras, e fizemos essa horta medicinal. A finalidade do Farmácia Viva é, através do cultivo e o manejo das plantas medicinais, a gente ter os insumos fitoterápicos para a própria comunidade. Então, a gente conseguiu fazer pomada de arnica, xarope de guaco, a gente conseguiu fazer várias tintura de fitoterápica para hipertensão, para diabetes, e eu fiquei muito contente, porque na época eu estava grávida do meu segundo filho, e o professor Abreu de Matos, que é o pai da Farmácia Viva, como eu falo para os meus filhos, ele agora é estrelinha, ele que criou a Farmácia Viva na Universidade Federal do Ceará. Ele veio visitar Paquetá.
E ele falou, eu quero conhecer essa doutora Márcia que está fazendo esse trabalho com os pacientes do Farmácia Viva. Aí ele esteve lá em Paquetá, nos visitou, né? E foi muito, muito bacana. Eu lembro que eu estava com um barrigão desse tamanho e eu tirei a foto de macacão branco, lá ganhamos o livro dele. Então, basicamente, a minha trajetória foi a partir de Paquetá, comecei a me envolver com a fitoterapia, e eu, como egressa do FRJ, depois de alguns anos, esperando o concurso, consegui fazer o concurso, voltar, e ali surgiu a oportunidade. Por que não trazer para o FRJ uma disciplina onde os alunos, futuros médicos, poderão ter acesso, porque eles não têm acesso na faculdade. E o que a gente percebe hoje em dia? Que é uma disciplina muito procurada, graças a Deus, e esses futuros médicos, eles vêm muito sedentos de aprender. Professor, a gente quer aprender algo que a gente não sabe onde aprende, já que a gente vai trabalhar com o paciente, valorizar o saber popular, né? Então, a partir daí, estamos nessa trajetória. Agradeço, tá? Que aí vamos ter oportunidade de falar mais um pouquinho. Deixa eu passar a palavra. Então, agora, Clarissa, você agora se apresente, né? Porque vai se apresentar bem melhor do que eu comentar sobre os mimos naturais, então também sobre sua trajetória, como é que foi saindo da osteopatia, chegar onde você está. Só um instantinho, acho que vai casar muito bem a trajetória da Clarice com a trajetória da Márcia, né? Me lembrei das raízes aí da Clarice. São chamados, né? A gente vai recebendo chamados ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, para ir abrindo algumas portas e a gente ir agregando valores no nosso trabalho. Mas boa noite a todas, agradeço bastante aí o convite, fico feliz de mais uma vez estar aqui participando de atividades da Asplande, é uma ONG que eu tenho muito carinho, me ajudou muito e abriu muitas portas para mim. Minha graduação é a fisioterapia, e dentro da fisioterapia eu trabalhei, me especializei na osteopatia. A osteopatia é uma terapia holística, aonde a gente busca no corpo pontos, locais onde tem perda de mobilidade. A gente pode ter uma restrição tecidual, uma restrição articular, e a gente correlaciona o sistema músculo-esquelético de tendões, ligamentos, articulações, mas também com o visceral, porque todos os nossos órgãos internos eles estão suspensos e presos no nosso arcabouço, né? Músculo esquelético e também com o cranial. Então, quando a gente recebe uma pessoa, normalmente eu recebo a pessoa com uma queixa de uma dor, mas eu sei que essa dor, nem sempre a origem está no local onde ela se sente a dor. Muitas vezes, essas dores, elas podem ter origens e foram se desenvolvendo ao longo da vida em função de N fatores, não só ligados à questão física, mas também a questões emocionais, parte comportamental, hábitos do dia a dia. Então, a osteopatia ela tem uma visão muito holística. Quando foi em 2012, sabe aquelas inquietações da vida? Quando começa a dar aquele formigueiro na cama, uma insatisfação que a gente precisa buscar coisas novas. Eu fui para uma atividade, buscando uma atividade nova, onde tinha tanta gente, tanta mulher na sala, que eles fizeram aquelas terapias de uma roda dentro da outra, e a mulher começou a tocar um tambor. E aí, quando ela tocou um tambor, eu falei assim, comecei a levitar naquele dia. Eu falei assim, gente, é isso. E aí, ouvindo a trajetória dela, que foi com os índios, eu falei, eu preciso conhecer índio. Aí fiquei aquela coisa de índio na minha cabeça. E aí eu vi um índio, um cocar gigante, lindo e maravilhoso na internet, que ele vinha do Acre para fazer uma palestra sobre reconhecimento de plantas num sítio em Pedras de Guaratiba. Me arrumei, organizei toda para poder ir. Eram 4 dias do feriado lá. E eu me encantei por aquele índio.
E eu disse que tinha vontade de ir para a aldeia e ficar com eles um período. E ele me convidou para o batismo de uma das filhas dele, que seria uns 10 meses depois. Eu passei 10 meses estudando e me dedicando integralmente às plantas, à fitoterapia, para que eu pudesse ter uma abordagem melhor, pudesse aproveitar mais a experiência que eu teria lá com eles na floresta amazônica. Bom, chegou lá, eram outras plantas com outros usos, outros nomes. O conhecimento que eu adquiri antes, na verdade, não foi tão bom, mas eu me abri as portas para poder entender a forma como eles vivem. Como que eles conseguem buscar na natureza recursos não só para a saúde física, mas para a saúde espiritual, porque os índios eles valorizam a espiritualidade, é o espírito da árvore, é o espírito da pedra, cada animal tem um espírito, tem uma medicina. Então, eu aprendi que não existia só osso, músculo, tendão e ser humano, que existia toda uma espiritualidade, tudo ao nosso redor, que nos preenche e que dá essa força para a gente. Bom, quando eu voltei, foi uma virada de chave. Aí eu mudei de emprego, mudei de tudo, saí, que não queria mais aquela vida que eu tinha, e comecei a me dedicar às plantas. O conhecimento que eu tinha tido antes me deu possibilidade de fazer os remédios dentro da fitoterapia. Aí eu me juntei a uma ONG de um raizeiro daqui de Niterói, o Fernando Fratani, que é uma pessoa que é referência aqui em relação a essa questão mais popular das plantas. E aí veio primeiro a fitoterapia, depois veio a fitocosmética. Aí, como eu ainda era muito mental, me veio a necessidade do estudo, entrei para uma pós-graduação em cosmetologia, e aí eu comecei a ir depurando os cosméticos, sempre com plantas, mas com um olhar e um objetivo para a pele, para a cosmética. Aí, com o tempo, com o desenvolvimento, isso já tem uns 13 anos que eu estou aí no mercado, aí eu já criei um negócio de cosmetologia natural, aonde eu comecei a me apropriar também da psicoaromaterapia dos óleos essenciais. Então, assim, eu tenho a fitocosmética, eu tenho esse conhecimento da fitocosmética, mas a minha visão ela não é só sobre a saúde física. Hoje em dia, eu estudo muito sobre o aroma, sobre o quanto um óleo essencial pode ajudar num quadro mais depressivo, num estado mais melancólico, em que, sem perceber e sem muito blá, 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 porque às vezes a gente fica tentando explicar muita coisa e a coisa não acontece. E, bom, essa fica para a próxima, né? A minha apresenta eu vou explicar isso aí até o final desse encontro. Mas o meu caminho foi dessa forma, tá? Então, hoje, eu junto a psicoaromaterapia com as plantas, porque eu comecei a ter um contato grande com os ginecologistas naturais. Então, eu tenho um sabonete íntimo, que é o meu carro-chefe dentro da minha linha de produto, e que me conecta muito com a medicina. E aí, até o final da nossa conversa aqui, eu vou explicando como é que isso é feito. Obrigada. Legal, Márcia, legal, muito bom. E a Clarice, né? Então, agora que nós já escutamos das duas, Clarice, Márcia, desculpa aí eu fazendo a confusão. O que a gente gostaria assim, de saber como foi sua experiência de trabalho. Quer dizer, na verdade, você contou já, mais ou menos, como foi como médica lá na ilha de Paquetá, né? Mas, e o contato com a farmácia viva, ou seja, se você quiser falar um pouco mais sobre isso, a pergunta seria sobre isso, que você já tinha falado alguma coisa lá na introdução. Então, fique mais à vontade, você tem mais 3 minutinhos para
atacar esta questão. O microfone. Bom. O microfone, Márcia. O microfone, algum problema lá, porque ela está ela, além de ser administradora, o microfone está liberado. Pronto, nasceu. Ai, minha querida, muito obrigada, muito obrigada. Diga-me, então é sobre a farmácia viva? Me perdoa. Nós queríamos ver justamente um pouco, né, porque você comentou sobre sua trajetória lá na Empaquetá, e até chegar na farmácia viva. Aí o que me ficou assim, né, de curiosidade é para saber como, né, as pessoas fazem, por exemplo, a mescla, né, entre o uso da alopatia com essa farmácia viva. E aí o que é que você aprendeu disso para levar mais adiante, né, na sua prática? Muito obrigada, querida. Então, eu acabei falando sobre a farmácia viva na apresentação, porque é muito, realmente, ícone, muito marcante na minha trajetória, né? Então, a partir dessa pesquisa, nós tivemos uma horta medicinal, de plantas medicinais, com cultivo. E os pacientes, aí nós tivemos a oportunidade de fazer dentro do Saúde da Família, com os pacientes, os encontros com a comunidade ligada ao tema plantas medicinais. Então, toda semana a gente fazia um encontro, plantas medicinais na saúde da mulher, plantas medicinais para a ansiedade, plantas medicinais para afecções respiratórias, né? E junto da discussão dessa roda de conversa, a intenção era de troca de saberes popular e científico. Muito interessante, porque o grupo era um grupo misto de idosos com adolescente, e a horta era na escola de Paquetá. Era bem assim, diferenciado. Inclusive, nós apresentamos no congresso trabalho, e havia muitas perguntas. Doutora Márcia, como é que a senhora consegue fazer um grupo de jovens com adolescentes? Olha, jovens e adolescentes com idosos. Olha, mistura perfeita. Porque a questão do saber intergeracional, de não se perder essa troca de saberes, né? E por ser uma comunidade fechada, né? 4.000 habitantes, todo mundo se conhecia, né? E esses adolescentes eram netos ou amigos dos netos dos idosos. E ali eles faziam a parte pesada do cultivo, de capinar, e os idosos faziam a parte do manejo, né, do manuseio caseiro, que a gente sempre fez. A gente secava a planta, ali fazia a pomada, fazia o xarope. Agora, a gente fazia um clube de revista. O que era o clube de revista? Toda semana, eles traziam reportagens, notícias sobre plantas medicinais que suscitassem interesse. E a gente discutia, era um tema livre também, era um horário do encontro. E ali vinham, e a gente aprendeu que a planta faz isso, mas saiu na revista que faz também para outra coisa. E aí a gente discutia também a divulgação dos saberes científicos e saber popular. Então, dava uma química muito, muito bacana, porque jovem, idoso, saber científico e saber popular, e confeccionar, só que cada um levava para sua casa. O mais interessante é que o idoso, não, doutora, mas eu quero levar minha pomada, eu vou levar o meu xarope, eu vou levar o vinagre aromático. A gente falava muito de questão de gestão, né, a importância dos temperos medicinais, a alimentação saudável. Então, a gente confeccionava o vinagre aromático, né, com vinagre de maçã orgânico e temperos, e cada um levava para casa.
né? Então, a farmácia viva foi um elo entre os saberes, entre gerações e terapêutico, principalmente para quadros de ansiedade, depressão. Os pacientes procuravam. E as outras médicas encaminhavam. Olha, estou encaminhando uma paciente com quadro de ansiedade importante para ir para o grupo, um quadro de depressão. E aí elas chegavam lá, doutora Márcia, a gente chega aqui e está esquecendo dos problemas. Eu falei, que bom. Então, basicamente isso. Obrigada, Márcia. Damiana, você agora faça a sua pergunta, por favor. O microfone. A gente até esquece do microfone. A minha pergunta é para a doutora Clarissa, professora Clarissa. Então, quais são as expectativas esperadas em uma terapia baseada no cuidado integral para as mulheres, em especial as que estão na menopausa? Microfone, Clarice. Pronto, desculpa. Eu acho que quando a gente fala sobre a saúde da mulher, a gente tem que entender que a gente vive numa sociedade que ela é machista. A mulher, ela está com foice na mão, tentando vencer e ganhar um espaço no mercado. E isso fez com que a gente se distanciasse muito da nossa essência, da nossa origem. A gente esquece a nossa ciclicidade. A gente esquece que a gente passa assim, um mês tendo vários ciclos ao longo da vida, a gente tem vários ciclos, e a gente pega um chicote e se chicoteia quando a gente não consegue ou a gente se exige mais do que deve em determinados períodos do mês ou da vida para suprir coisas que às vezes a gente nem precisaria fazer daquela forma. Então, eu acho que a nossa doença, a doença feminina, ela começa muito daí. É desse distanciamento. Então, quando eu falo sobre independente das questões hormonais, da menopausa, eu estou falando isso aí desde a menina, na puberdade, quando a mulher menstrua e tem raiva de menstruar, por anos e anos, ela rejeita aquilo ali, sendo que a menstruação é de uma potência enorme para a mulher. E quando ela deixa de menstruar, ela vai ter outras alterações e mudanças no próprio organismo que são normais dentro da ciclicidade. Só que a mulher que não aprendeu que esses períodos existem, que eles são normais, a gente começa a sofrer por essas perdas, antes mesmo do próprio corpo começar a apresentar aquelas alterações assim, realmente hormonais, os fogachos e tal, e ela não consegue nem entender o que está acontecendo com ela. Aí ela não entende, o marido não entende, o chefe cobra, os filhos brigam, e aí começa um conflito tão grande na família que o olhar nunca é para ela. Ela é sempre a culpada daquilo ali. Ninguém consegue acompanhar e entender essas mudanças. Então, eu acho que quando se fala em mulher e em saúde, a gente precisa resgatar isso, sabe? A gente precisa voltar lá atrás e entender o que são os ciclos da vida da mulher, para a gente poder se abraçar, se acolher, entender que vai ter a semana que eu quero mais uma conchinha e ficar quietinha, e vai ter o outro dia que eu vou arregaçar a manga e eu vou trabalhar por aqueles dias que eu fiquei quietinha, porque isso é normal, faz parte da vida, mas a gente não se permite isso. E aí a gente começa a adoecer. Então, um convite que eu faço a todas as mulheres que estão entrando na menopausa, que elas tentem entender, fora da questão hormonal, das alterações de hormônio que existem, e entender o que significa energeticamente, emocionalmente, essa variação, essa mudança de período, né, de ciclo.
Então, é assim, quando eu pego, eu atendo uma mulher que já está nessa fase, que eu recebo essa pessoa no consultório, eu já sei que ela pode ter um estado mais depressivo, ela pode estar com dores articulares, dores musculares, aí toda mulher nessa faixa etária que tem dor, todo mundo diz que é fibromialgia, aí chega aquela mulher que senta no trono, ela prefere sentar no trono da fibromialgia, do que ter um outro olhar de coisas que ela passou a vida sem saber. Então, eu acho que quando a gente fala da saúde da mulher, a gente precisa ter esse olhar, sabe? É uma mudança de pensamento. E cada uma de nós que começar a despertar para isso, poder ser mais uma sementinha, mais uma pessoa para poder falar para outras mulheres e ensinar isso. Então, é assim, eu busco com certeza, essa mulher desenvolveu pontos de tensão no corpo. Eu vou tratar aonde o corpo dela já está registrando essas tensões. Eu vou tentar dar a ela essa explicação de que é normal muitas coisas, que ela tem que sair desse trono, que ela está na menopausa, mas ela é uma mulher ativa ainda. As mulheres hoje em dia estão com 60, 70, estão ativas, produzindo lindas e maravilhosas. Então, a gente precisa tirá-las desse peso que é a menopausa. A menopausa só é mais uma fase da mulher normal, não tem peso. A gente tem que tirar esse olhar, sabe? Então, eu acho que eu posso, dentro da fitoterapia, utilizar aromas de uma forma assim, sem querer entrar numa área médica ou mexer em hormônio. Eu trabalho muito com ginecologista hoje, porque como eu tenho um sabonete íntimo, hoje em dia eu recebo receituário médico com indicação do sabonete íntimo de barbatimão. Barbatimão é uma árvore que as mulheres usam a casca dessa árvore para fazer um banho de assento para tratar a saúde íntima da mulher, em várias etapas da vida, não só da menopausa. Mas se você pega aquela mulher que tem candidíase de repetição, coceira, ardência, que tem todas as queixas, que eu costumo dizer, problemas dos Países Baixos, né? Então, a gente pega essas queixas dessas mulheres e pode começar a trabalhar com o barbatimão. Eu tenho mulheres da menopausa que usam esse sabonete para o ressecamento vaginal e elas relatam melhor. Elas se sentem melhor com esse sabonete. E aí eu mando ela pingar uma gotinha naquele colarzinho lá de laranja doce para dar uma felicidade, um aroma de expansão para ela ficar bem, e ela gosta. Se ela está numa fase onde ela está com muita coisa na cabeça, ela perdeu atenção, perdeu concentração, vamos usar um alecrim, vamos usar umas plantas herbais, um capim-limão, toma um chá, faz um banho. Gente, a sálvia é uma planta para mulher para fogacho que é maravilhoso. Então, a gente tem recursos naturais para poder ajudar essa mulher no dia a dia e ela se aceitando bastante. Eu acho que quando a gente consegue mudar a cabeça da mulher, esses sintomas que existem, que são normais, eles se atenuam, sabe? Então, é dessa forma que eu trabalho com elas. Obrigada, doutora Glaucia. Fernanda, você quer fazer algum comentário agora? Oi? Você levantou a mãozinha, vai querer fazer algum comentário? Se não, deixa no chat, né? Então, o professor Márcio, depois com tudo isso que a Clarice falou, e né, com sua experiência aí nesse núcleo lá em Paquetá, que é um núcleo pequeno, né? Familiar e tal, como que também levar esse conhecimento, né, nessa disciplina de introdução das medicinas tradicionais na UFRJ, ali, como passar para esses médicos, né? Porque praticamente é para o curso de medicina, né? Ou tem outras disciplinas. Essa integração que vai ser, né? O aluno está ali, o paciente vai virar
onde é que fica essa diferença da dinâmica que era em Paquetá, que estava ali todo mundo envolvido? Não sei se eu me fiz bem. É muito interessante a gente convergir, né? A gente vai convergendo cada vez mais para a saúde da mulher, porque tem essa questão, né, que em certa faixa etária a gente tem um número de mulheres realmente maior, né? E também a proximidade dessa questão do cuidado, né? Tudo que a Clarice colocou, como é importante a gente cuidar de quem cuida, né? Essa sobrecarga feminina. Então, tudo vem muito junto ao mesmo tempo, as fases da vida da mulher, né? E na UFRJ, isso também foi muito importante. Por quê? Para a gente tem um encontro só sobre saúde da mulher. E os futuros médicos ficam assim, nossa, mas quantas coisas que a gente pode passar para a paciente. A gente sabe, né? A gente tem uma planta que é estrogênio-like, que ela imita um hormônio, que é a folha da mora, realmente trata os fogachos, a folha da moreira, né? Inclusive está dando muito dinheiro. Agora o pessoal não quer a fruta, quer vender a folha. E a gente tem, inclusive, nas farmácias naturais e na de homeopatia, a Morus nigra, né? Porque é a folha de amoreira nigra, que chama Morus nigra. A gente pode fazer uma cápsula de 12 em 12 horas, durante 3 meses. As plantas medicinais, ela tem umas coisas maravilhosas, que os alunos ficam muito encantados, viu, minhas queridas? Porque a planta medicinal nunca é para uma coisa só. Sempre é para 2, 3, para aumentar o estudo, né, Clarice? Para aumentar o estudo. Por exemplo, a gente, nessa fase da menopausa, a gente faz as plantas ansiolíticas, porque é uma fase da mulher muito sensível, então a gente entra, né, com a Melissa officinalis, com a própria matricária camomila. A camomila é um exemplo, gente, da planta, assim, super potencializada, porque ela vai desde o digestivo, até o clareamento do cabelo, até para aplicação local da pele, né? As modelos fazem, né, compressa de chá de camomila e também para tratamento de ansiedade. A folha do maracujá doce, né, porque é aquele maracujá mamão. Então, tudo isso, quando os alunos tomam ciência dessas possibilidades, ele fica, nossa, professora, a gente tem tudo isso para poder usar com o nosso paciente, né? E o mais bonito disso tudo, né, como a Clarice colocou aqui muito bem, é que nós não somos ciumentos. Ninguém vai parar o remédio de pressão alta, né, o antihipertensivo, para fazer um chá. A mulher não vai parar de se cuidar, de tomar o seu remédio de diabetes para fazer um chá. Então, ela vai fazer a folha de amora, ela vai fazer a matricária, a camomila, o capim-limão, a melissa, né, a erva cidreira, né? Porque a ansiedade, ela vem junto com esse ciclo novo feminino. Né? Como a Clarice colocou muito bem, ninguém é preparado, né? Nós não somos preparadas. Eu brinco, falo, a gente tem que trocar o pneu do carro andando. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Eu falo em casa, também no trabalho. Gente, olha só, não dá para pegar o avião da Mulher Maravilha invisível, não. Nós somos seres humanos, somos de carne e osso, queremos ajuda sim. Eu falo lá na minha aula, né, para os monitores, para os alunos, olha, queremos ajuda, precisamos de ajuda. E é nessa troca que a gente vai se aperfeiçoando. Essa temática saúde da mulher, gente, na disciplina é tão bacana que a gente tem mães idosas e avós participando junto com os alunos. Eles vieram me perguntar, professora, a aula tem algumas temáticas são remotas, né? E algumas práticas presenciais. E aí a gente tem temos a aula dos óleos essenciais e temos a prática também. Aí nessa aula remota da saúde da mulher, eles trazem as avós, as tias, e fica todo mundo, a gente tem um acolhimento e a gente permite o acesso, né? Porque quem somos nós? Vamos trocar sempre. Viu? Então, é essa dinâmica que é muito assim, gratificante
sobre os alunos. E as perguntas não param, né? Porque banho de assento... Eu posso passar banho de assento, professora? Pode. Gente, chá de rosa branca, fazer banho de assento, né? Óvulo ginecológico de calêndula, a lenda do Barra Batimão, sabonete íntimo, maravilhoso aí, Clarice, viu? Óvulo de calêndula, óvulo ginecológico, né? Aquela paciente que tem vulvovaginite de repetição, né? O próprio Flogorrosa-Pó, um remédio alopático, ele é de planta. Então, eles ficam assim, professora, descobri que eu estou passando remédio de planta e não sabia. Eles vêm logo falar comigo. Aí, olha que bacana. Então, a gente faz muito para adolescente, o Flogorrosa-Pó, para candidíase, né? E também para idosa também, né? Para todas, né? No ciclo da menopausa. E aí a troca é perfeita. Então a minha avó tinha um pouco de razão, né, professora? Ela tinha razão. E a gente vai buscar o saber científico nisso também. Porque a maioria das pesquisas científicas, minhas queridas e meu querido, as pesquisas vêm do saber popular. Então, os profissionais, os cientistas observam que está fazendo aquilo, vão investigar e vão descobrir. Tá? Então é isso aí, já dá a metade aí do caminho andado. Aí. Obrigada. Larissa, a minha pergunta é para você. Com a capacitação de mulheres para selecionar ou aprender, para selecionar ou até aprender no preparo de produtos de limpeza e ingredientes naturais, como pode impactar na saúde e no bem-estar da população? Isso é uma coisa que eu agradeço muito à Asplande. A Asplande me deu essa oportunidade. Em 2019, a Asplande teve a primeira turma de incubadora do Impacta Mulher. Eu fiz parte dessa turma, onde eu desenvolvi um negócio capacitando mulheres de comunidades a reciclarem óleo usado para a produção de produtos de limpeza para casa. Então, o primeiro local onde eu fiz esse trabalho foi na clínica de saúde do Pavãozinho, ali em Copacabana. Quem abriu o espaço para mim foi uma técnica de enfermagem que fazia um trabalho com as mulheres que se tratavam por depressão nessa clínica. Então, a gente ocupava, tinha uma mesa muito grande, a gente ocupava aquele mesão da cozinha da clínica da família, e ficavam mulheres em roda. Essa técnica, ela aprendia artesanato no YouTube para ensinar para essas mulheres. E aí eu comecei a frequentar esses horários, ensinando a elas para elas fazerem os produtos para elas, para a casa delas. Essa oficina depois foi reproduzida no Santa Marta, onde houve uma melhoria de qualidade de vida, renda extra para elas, mas o maior ganho foi que, no final desse trabalho, o que eles detectaram é que mulheres, quando sentam em círculo, elas se curam. Elas estavam, grupos da clínica que estavam em tratamentos convencionais para depressão, não apresentavam um resultado tão bom quanto daquelas mulheres que se encontravam e sentavam em círculo. E, na época, a gente ainda fazia dança circular para as mulheres, né? Então, a gente via o quanto mulheres, assim, mais idosas, ou mulheres na menopausa, ou mulheres na vida ativa, outras mais novas que estavam com as crianças, elas, cada uma ia, ao longo daquela tarde, falando sobre a vida delas, sobre o que elas sentiam, e aí a gente trabalha com espelho. É quando uma pessoa se torna o espelho da outra, e aí elas se curam. Então, foi um trabalho muito lindo feito ali. E aí eu replico isso em todas as comunidades que eu vou, e eu já fiz isso em mais de 7 comunidades, aonde algumas comunidades eu consegui um trabalho mais
com o melhor resultado dentro da depressão. Outros eu já consegui mais com renda extra, porque a gente conseguiu desenvolver e fazer com que elas trabalhassem. Então, cada comunidade, eu vejo o que elas apresentam, quais são as dores maiores do grupo, e eu tento levar para elas assim, o conhecimento que eu tenho, tanto das plantas quanto da fitoterapia. E uma coisa que eu sempre faço, e eu ensino a elas, é trabalhar com a babosa. Babosa é aquela planta que todas têm no quintal, principalmente em comunidades. Aí eu ensino elas a tratarem do cabelo, a tratarem do rosto, até que a gente começa a ensiná-las a fazerem os óvulos de babosa. Elas vão pegar pedaços pequenos, elas vão congelar aquela babosa no congelador e elas podem introduzir. A ginecologia natural faz óvulo de babosa para algumas questões inflamatórias, ou coceira, ou secadura, região vaginal com ressecamento, que é muito característico na menopausa, ajuda. Então, a gente começa a ver o que a gente pode desenvolver, fazer com que essas mulheres desenvolvam dentro da casa delas, até mesmo com as plantas, e elas possam usar. Então, tem óvulo de babosa, óvulo de óleo de coco, tem várias coisas que a gente ensina a elas usarem como recursos em casa. Mas eu acho que aonde eu consegui um maior ganho foi nas comunidades com os produtos de limpeza. Aí o produto de limpeza é só a isca, sabe? É a isca, porque o ganho que elas têm naquele momento que elas estão sentadas aprendendo aquilo ali, aí é enorme. E quando a gente consegue uni-las, aí elas conseguem criar um negócio coletivo. Aí elas desenvolvem negócios dentro da comunidade com aqueles produtos que elas aprendem. E aí, quando elas querem, a gente tem mais tempo, a gente começa a produzir cosmético, eu ensino a fazer sabonete. Todas gostam muito de energia e ficam tristes. Então, eu sempre ensino o sabonete glicerinado de arruda com sal grosso. Faz bem para a alma delas aprenderem a fazer isso. Então, eu acho assim, falou em saúde da mulher, a gente só precisa de uma isca para elas abrirem as portas e a gente poder entrar. Mas a gente tem que levar umas maletinhas com outras ferramentas, porque elas são plurais, sabe? E cada uma tem ali uma característica e uma dor, mas no final, mesmo com dores diferentes, com problemas de saúde diferentes, todas saem melhores. E isso é muito legal de ver. Tá ótimo, assim, o tempo vai correndo, então queria fazer só uma pergunta que eu gostaria de entender, de ver qual a visão de vocês duas, para com a introdução dessas terapias no próprio Sistema Único de Saúde, que já vem incorporando várias delas, algumas são criticadas, que isso não pode, que é pseudo, que é não sei o quê, mas, enfim, como realmente ali no postinho de saúde ambulatorial trazer essas disciplinas ligadas às plantas medicinais, e é isso, né? Aí depois, só nossas considerações finais, porque o tempo correu, e aí tem uma pergunta aqui da Fernanda Pinheiro, né, que quer fazer uma pergunta também para vocês. Então, Márcia ou Clarice, falar sobre essa questão da introdução no sistema, né, de saúde. Quer falar, Clarice, ou eu? Tanto faz. Não, pode começar, você já tem a experiência da farmácia viva, é médica, vai lá. Estamos juntos. Olha, e a gente tem uma coisa maravilhosa. Como é maravilhoso estar em equipe, né? A gente que é médico de família, eu brinco, não nascemos para o bloco do eu sozinho. E o saber de cada um é tão nobre, é tão importante, né? Essa trajetória. Em relação ao SUS,
nós tivemos muitas conquistas, né? Eu vi o SUS nascer, eu fui uma defensora do SUS, eu estava no último ano da faculdade, abafo o caso, algumas décadas atrás, né, a Marizinha abafo o caso, mas a gente viu também nascer o Saúde da Família e as PICs, as Práticas Integrativas Complementares em Saúde, né? Inicialmente foram apenas 4, né? A homeopatia, a fitoterapia, a acupuntura, o termalismo, que era essa questão das águas dos termais, né? E foram aumentando. Em 2018 nós tivemos um boom e nós temos atualmente 29 práticas integrativas complementares em saúde no SUS. E é muito bonito, porque a gente também faz essa explanação, a gente tem uma aula só de SUS com os alunos, né? E a gente traz a valorização dessa conquista popular, né? Eu falo, nada foi dado, tudo foi conquistado. Até as PICs foram conquistadas. E é muito interessante essa questão da evidência científica, porque as PICs que nós temos no SUS, elas são todas com evidência científica. A gente tem, inclusive, atualmente, nós temos um mapa de evidências. Então, às vezes, a gente tem essa situação, fala assim, um fala que isso pode ser uma pseudociência, a gente hoje tem argumentos poderosíssimos, porque todas as PICs implantadas foram práticas integrativas com base em evidências científicas. A gente tem um mapa de evidência, né? Então, esse mapa de evidência, a gente tem atualmente o Consórcio Brasileiro, CAPSIM, de Saúde Integrativa, né? Até um professor nosso também que trabalha conosco, é colaborador, Ricardo Gelman, e ele tem um mapa mundial, gente, porque existem trabalhos mundiais. O que a gente está falando aqui, lá na Itália está sendo valorizado, lá na Grécia está sendo valorizado, em todos os países. Então, é muito bacana quando traz para o mundo, né? A gente chama de MTCI, né? A Medicina Tradicional Complementar Integrativa, e PICS o brasileiro, ele assim, é muito abençoado, é muito criativo, e o PICS, quem criou, fomos nós. Mas o mundo chama de MTCI, a Medicina Tradicional Complementar Integrativa. A saúde integrativa, ver o indivíduo como um todo, valorizar o indivíduo como um todo, a sua essência, como a Clarice falou, o resgate da sua essência. É claro, minhas queridas e meu querido, a gente não tem, com certeza, a gente não tem as práticas integrativas de uma maneira uniforme. Então, o SUS trabalha muito com a realidade loco-regional, a situação loco-regional. Por exemplo, eu acompanho os alunos numa clínica da família, a Cisvalente, que tem uma horta medicinal. Eu trabalho junto com um colega pediatra homeopata. Então, todo mundo fala, tinha que nascer uma horta medicinal lá. Agora, são médicos da prefeitura que estão conosco fazendo. Algumas unidades, lá tem auriculoterapia, né? Algumas unidades, a gente tem acupuntura, homeopatia. A gente ainda não tem uma padronização. Todas as PICs em todas as unidades nós não temos. Mas a oferta, o estudo científico e a busca para ampliar, a gente está nessa luta. O Farmácia Viva é uma política pública de saúde que tem uma definição, tá, pelo Ministério de incentivo para que as pessoas cultivem as plantas loco-regionais e utilizem. Então, vocês já viram aí a gama de possibilidades, viu? Agradeço imensamente a passar a palavra para minha companheira também. Obrigada. Bom, em relação a SUS, eu devo ter assim, as minhas reticências em relação a isso, né? O que eu posso falar para vocês se despertarem mais, existem ginecologistas naturais, que são médicas, que tratam a saúde da mulher sem usar anticoncepcional. Elas não usam anticoncepcional. Elas tratam com as plantas. Então, eu sugiro que vocês sigam 2 pessoas.
No Instagram é a pioneira, que é a doutora Bel Said. Ela, o perfil dela é ginecologia natural. E tem a doutora Débora Rosa, ela tem um perfil de ginecologista natural. E tem outras. Se você jogar ginecologia natural, vai aparecer um monte. São médicas que estão lutando aí junto ao Conselho de Medicina contra as práticas mais convencionais, aonde as mulheres são submetidas a cirurgias desnecessárias, elas conseguem tratar a saúde da mulher de uma forma holística, de uma forma mais natural. Então, eu acho que, mais do que a minha experiência, é indicar o trabalho dessas médicas, porque, em relação à saúde da mulher, elas são muito mais habilitadas. E, principalmente, a Bel Said. A Bel Said, ela briga mesmo com o Conselho de Medicina e com as ginecologistas, e ela é contra o uso de anticoncepcional, porque hoje em dia anticoncepcional é para tudo. E elas são realmente contra isso. Em relação... Uma outra coisa que eu acho importante vocês perceberem, a planta, princípio ativo é aquilo que é o suprassumo, é o que dá o diferencial e as funções de cada planta. Só que, às vezes, uma planta pode ter 300, 400 princípios ativos. É um somatório de um monte de princípio ativo que vai dar aquele benefício, tá? Quando a gente pega um remédio, ou um antibiótico, às vezes um remédio que a farmácia dá, a farmácia faz o estudo daquilo ali, retira um princípio ativo e faz... Verdade ou mentira, doutora Márcia? Não é isso? E aí eles fazem... Verdade, minha querida, pura verdade. O princípio... Eles fazem... É um pedacinho de nada daquilo, a planta é inteira. Eles fazem um remédio em cima de um princípio ativo. Entendeu? Então, dificilmente uma cápsula é manipulada numa farmácia de manipulação ou um remédio vai ter aquela mesma função de uma planta, porque a planta vem com vários componentes juntos. E eu não estou diminuindo em nada os remédios nem farmácia de manipulação, não. Eu só estou dizendo que existe essa diferença e que muitos remédios são feitos e manipulados a partir desse estudo do princípio ativo, tá? Então, eu acho que o que vale é a gente ficar alerta em relação a isso. Acho que em relação à SUS ainda não tem, porque não tem estudo para isso, não tem pesquisa ainda para isso. A indústria farmacêutica compra as pesquisas que falam bem para elas poderem vender o remédio. Existe uma loucura dentro do meio acadêmico, infelizmente é assim. Mas eu acho que, por isso que, mais uma vez, eu falo assim, vamos resgatar o que a nossa ancestralidade fazia para a gente poder viver na prevenção, para fazer com que a doença não surja. Porque aí, quando a doença surge, aí a gente vai cair na mão de médico mesmo, sabe? Mas se a gente começar a mudar a nossa mentalidade, a gente começa a se conectar mais com a natureza, se conectar mais com o verde, vai começar a se alimentar melhor. Vocês têm que... Alimentação é tudo para a nossa saúde. Hoje em dia, a gente não compra mais leite no mercado. Vão ler lá a composição. Leite em pó é leite modificado. Quando vocês têm na composição modificada, é porque é manipulado na indústria, entendeu? Então, vamos voltar lá para o que é mais natural, para a gente poder comer aquela comida que é menos industrializada. Isso é saúde.
sabe? E isso muda completamente. Então, eu acho que é isso que eu podia falar para poder ajudar. Como a gente sempre fala aqui, né? Vai passando o tempo, passamos de uma hora, É. porque o assunto merece Será uma... que eu conseguia dar um minuto, uma palhinha? pode. Um minuto, promessa. Pode. Professora que fala muito. Olha, Clarissa, muito obrigada por lembrar, porque minhas queridas, minhas amigas, meu amigo, a gente tem muita resistência ainda, com certeza. A gente sabe que o Conselho Federal de Medicina tem uma formação conservadora, né? E a gente sabe das iatrogenias, da situação de invasão do corpo da mulher, né? A gente sabe cirurgias desnecessárias. Então, esse resgate, ele realmente ele está começando de baixo para cima. De baixo para cima, onde a gente começa a ver do saber popular. Agora, essa pesquisa que a gente está começando a ter, mapa de evidências, que são estudos internacionais, para fortalecer e para a gente resgatar de que, olha, tudo isso tem valor, sim. Tudo isso precisa, a gente precisa não fazer terapia de reposição hormonal em todas as mulheres, risco de câncer, a gente precisa ter outras possibilidades, né? E dar esse direito à mulher, né? E a gente começando, assim, começa nessa questão da formação médica, ainda temos muita coisa, muita água para passar debaixo da ponte, mas é aquela coisa do bem-te-vi, do oceano, nós somos, né? É aquela união que quer um fala, o outro, aonde a gente está, que a gente possa trazer essa transformação, né, Clarice, que você trouxe, que vocês trouxeram, porque nós somos agentes transformadores o tempo todo. É na rua, é na escola, é em casa, na família. A questão da feminina é muito importante a gente assumir esse papel de batalhar por essa transformação. E o SUS é mais um, né? Que a gente batalha, né? Eu até brinco, falo, gente, o SUS não é um mar de rosas, mas também não é um mar de espinhos. Então, a gente sabe da luta que tem que ter, e começa por cada um, né? Que nós possamos ter médicas naturais, ginecologista natural, né? Eu tenho a felicidade de, nessa clínica da família, eu tenho médicas naturais e tenho, inclusive, acupunturista, então parece que a gente vai transformando, né? E vai jogando as sementes lá, né? Agora, que tem muita coisa, tem, né, minha querida Clarice, e a todos vocês, tem muita coisa, viu? Eu só queria deixar esse recado, que a gente tem que reconhecer essa frente de luta, mas se animar nesse coletivo. Obrigada. Olha, eu vou, né, em nome da Damiana também, agradecer, né, porque o assunto que depois de uma roda de conversa presencial de umas 2 horas, né, inclusive com prática das práticas ali, indo fazer, como se diz, né, algumas mesas ali separadas, porque é muito interessante o assunto, né, inclusive essa questão de como chegar, como você fala, né, doutora Márcia, chegar de baixo para cima mesmo, aí começa aquele papo ali, vai, e no final você só vai procurar algo a mais quando já suas soluções não forem suficientes, né? Então, é uma questão que tem que ir junto, né? Resgatar esse lado mais natural mesmo da vida, né? Então, tenho que agradecer muito, tanto a Clarice, e aí quem quiser se aperfeiçoar mais aí nas técnicas, tem como achá-la, Mimos Naturais, no Instagram, já faz os contatos, tem tudo lá, e a professora Márcia também tem uma disponibilizar, a gente pode disponibilizar o e-mail, e está lá na UFRJ, Escola de Medicina, né? Fica mais fácil de procurar também.